Em várias regiões do Brasil, algumas prefeituras passaram a tomar uma decisão incomum: oferecer terrenos gratuitamente ou por valores simbólicos como forma de atrair novos moradores e estimular o crescimento local. Essa medida surgiu como resposta direta à redução da população, à diminuição da atividade econômica e ao grande número de áreas urbanas sem uso. Quando uma cidade perde moradores, os efeitos vão além das casas vazias. O comércio enfraquece, a arrecadação diminui e o desenvolvimento desacelera. Para reverter esse cenário, esses municípios criaram programas que permitem que qualquer pessoa, dentro de certos critérios, receba um terreno e construa uma nova vida ali. Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios onde isso realmente está acontecendo e entender por que essas cidades estão adotando essa estratégia. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este e descobrir outras oportunidades pouco conhecidas. Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Nova Petrópolis está localizada na região da Serra Gaúcha, uma área conhecida pelo alto padrão de qualidade urbana, forte presença turística e um dos mercados imobiliários mais valorizados do interior do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, o valor médio de um terreno urbano na cidade passou a variar entre aproximadamente R$ 80 mil e R$ 180 mil, dependendo da localização, da metragem e da infraestrutura disponível, especialmente em bairros próximos ao centro ou em áreas com acesso pavimentado e serviços públicos completos. Esse aumento progressivo no valor da terra criou uma barreira para parte da população local, especialmente famílias mais jovens e trabalhadores que desejavam permanecer na cidade, o que levou o governo municipal a desenvolver loteamentos públicos com terrenos oferecidos sem custo direto ou com repasse limitado apenas às despesas administrativas e de regularização. Esses programas normalmente envolvem terrenos com dimensões entre 250 e 400 metros quadrados, localizados em áreas previamente preparadas pelo município, incluindo abertura de ruas, ligação com rede elétrica, abastecimento de água e acesso viário funcional, o que representa um investimento público significativo antes mesmo da transferência para os futuros moradores. O custo médio de preparação de um lote urbano com infraestrutura básica no sul do Brasil pode variar entre R$ 15 mil e R$ 35 mil por unidade, considerando terraplanagem, instalação de redes e regularização técnica, valor que não é cobrado diretamente dos beneficiários quando o terreno é concedido por meio desses programas. Na prática, o morador assume apenas custos indiretos, como taxas cartoriais, que geralmente ficam entre R$ 1.500 e R$ 4.000, além da obrigação de iniciar a construção dentro de um prazo definido, normalmente entre 2 e 5 anos, conforme as regras estabelecidas em cada edital. A motivação principal dessa política está relacionada à necessidade de garantir a continuidade do crescimento urbano de forma controlada e evitar que a cidade se torne inacessível para seus próprios residentes, especialmente diante da pressão imobiliária causada pelo turismo e pela migração de pessoas de centros maiores em busca de qualidade de vida. Ao facilitar o acesso ao terreno, o município assegura que novas residências sejam construídas, aumenta a ocupação urbana em áreas planejadas e amplia sua base de arrecadação no longo prazo por meio de impostos como o IPTU e a movimentação econômica associada à construção civil. Esse tipo de estratégia também reduz a especulação imobiliária em determinadas áreas, já que os terrenos concedidos normalmente possuem restrições que impedem a revenda imediata, garantindo que sejam utilizados para moradia real e não como ativos de investimento de curto prazo. Quilombo, Santa Catarina. Quilombo está localizada no oeste de Santa Catarina, uma região caracterizada por forte atividade agrícola e por municípios de pequeno e médio porte que enfrentaram mudanças demográficas significativas nas últimas décadas, principalmente devido à migração de moradores para cidades maiores em busca de oportunidades profissionais e educacionais. Como consequência direta desse processo, houve uma redução gradual na ocupação urbana e uma desaceleração na expansão habitacional, o que levou o governo municipal a criar programas específicos para disponibilizar terrenos urbanos gratuitamente ou com custos reduzidos como forma de incentivar a fixação de novos moradores. No mercado tradicional da cidade, um terreno urbano com metragem entre 300 e 500 metros quadrados pode variar entre R$ 40 mil e R$ 90 mil, dependendo da localização e das condições de acesso, valor que representa um obstáculo relevante para famílias com renda limitada.
Para viabilizar esses programas, o município desenvolveu loteamentos públicos com infraestrutura essencial, incluindo arruamento, drenagem básica e conexão com serviços públicos, permitindo que os terrenos fossem transferidos aos beneficiários com custo praticamente inexistente além das despesas formais de documentação. O investimento necessário para transformar uma área bruta em lote urbano regularizado pode ultrapassar R$20 mil por unidade, valor que é absorvido pelo próprio município como parte de uma estratégia de desenvolvimento urbano e fortalecimento econômico local. Em contrapartida, os beneficiários assumem compromissos legais específicos, como a obrigação de construir uma residência dentro de um prazo determinado e manter o imóvel como moradia principal, evitando que o terreno seja mantido vazio ou utilizado apenas como reserva patrimonial sem função social imediata. Essa política permite que o município influencie diretamente sua própria dinâmica de crescimento, direcionando a ocupação para áreas planejadas e garantindo que a infraestrutura existente seja utilizada de forma mais eficiente ao longo do tempo. A construção de novas residências gera demanda por materiais, serviços técnicos e mão de obra local, criando um ciclo econômico que beneficia diferentes setores da cidade e contribui para a estabilidade financeira municipal. Ao mesmo tempo, o acesso facilitado ao terreno reduz uma das principais barreiras para a formação de patrimônio imobiliário, permitindo que famílias estabeleçam residência permanente e participem ativamente da economia local, o que reforça a sustentabilidade demográfica e urbana de Quilombo no médio e longo prazo. Itapiranga, Santa Catarina. Itapiranga está localizada no extremo oeste de Santa Catarina, próxima à fronteira com a Argentina, e possui uma economia baseada principalmente na agroindústria, no comércio local e em pequenas empresas familiares, o que cria uma dinâmica urbana diferente dos grandes centros, onde o crescimento imobiliário ocorre de forma mais acelerada e especulativa. Nos últimos anos, o valor médio de terrenos urbanos na cidade passou a variar entre R$35 mil e R$85 mil para lotes com metragem entre 300 e 450 metros quadrados, dependendo da proximidade com o centro, da infraestrutura disponível e do acesso a vias pavimentadas. Mesmo sendo valores inferiores aos praticados em cidades maiores, esse custo ainda representa um obstáculo relevante para jovens moradores e trabalhadores locais que desejam permanecer no município e construir sua própria residência sem assumir financiamentos longos ou comprometer grande parte da renda familiar. Para lidar com essa limitação, o governo municipal passou a desenvolver loteamentos próprios com o objetivo de disponibilizar terrenos gratuitamente ou com valores reduzidos, absorvendo diretamente os custos relacionados à preparação da área, que incluem nivelamento do solo, abertura de ruas, instalação de redes de água e energia elétrica e regularização legal dos lotes. O custo médio desse processo pode variar entre R$18 mil e R$30 mil por terreno, valor que, em programas específicos, deixa de ser repassado ao morador e passa a ser tratado como investimento público em desenvolvimento urbano e estabilidade populacional. Os beneficiários normalmente precisam cumprir exigências como iniciar a construção dentro de um período determinado, que pode variar entre 2 e 4 anos, além de utilizar o terreno exclusivamente para moradia própria, o que impede o uso especulativo e garante a função habitacional da iniciativa. Essa estratégia permite que o município mantenha um fluxo constante de novas construções, o que contribui diretamente para a movimentação da economia local, incluindo setores como construção civil, comércio de materiais, serviços técnicos e contratação de mão de obra. Ao facilitar o acesso à terra urbana, a administração municipal reduz o risco de estagnação demográfica e assegura que a cidade continue crescendo de forma organizada, utilizando áreas previamente planejadas e evitando a expansão irregular. Esse tipo de política também ajuda a manter residentes que, de outra forma, poderiam migrar para cidades maiores em busca de condições mais acessíveis de moradia, preservando a base econômica e social do município ao longo do tempo. São José do Cerrito, Santa Catarina. São José do Cerrito está situada na região serrana de Santa Catarina e possui características típicas de municípios com baixa densidade populacional e grande disponibilidade de áreas urbanizáveis, o que cria um cenário onde a oferta de terra é maior do que a demanda imediata do mercado imobiliário. O valor médio de terrenos urbanos na cidade costuma variar entre R$20 mil e R$60 mil, dependendo da localização, do acesso e da infraestrutura disponível, valores significativamente inferiores aos observados em centros urbanos maiores.
mas que ainda assim representam um investimento considerável para famílias com renda limitada. Diante dessa realidade, o município optou por implementar programas de doação de terrenos como forma de estimular a ocupação urbana e incentivar a construção de novas residências em áreas com infraestrutura já existente. A criação desses loteamentos envolve custos diretos para o município, incluindo serviços técnicos de demarcação, abertura de vias, conexão com redes públicas e regularização cartorial, que podem representar um investimento entre R$ 15.000 e R$ 25.000 por lote, dependendo das condições do terreno e da localização. Em vez de transferir esse custo aos futuros moradores, a Prefeitura assume esse investimento como parte de uma política de desenvolvimento urbano voltada para o fortalecimento da cidade no médio e longo prazo. Os beneficiários desses programas normalmente assumem compromissos formais, como iniciar a construção dentro de um prazo específico e utilizar o imóvel exclusivamente como residência principal, garantindo que o terreno cumpra sua função social e contribua efetivamente para o crescimento urbano. Essa abordagem permite que o município utilize de forma mais eficiente sua infraestrutura existente, evitando que áreas urbanizadas permaneçam vazias por longos períodos e reduzindo o impacto econômico negativo associado à baixa ocupação. A construção de novas moradias gera movimentação econômica direta, incluindo a compra de materiais, contratação de trabalhadores e aumento gradual da arrecadação municipal por meio de impostos relacionados à propriedade urbana. Ao facilitar o acesso à terra, o município cria condições para atrair novos moradores e manter sua estrutura urbana funcional, evitando o declínio populacional e assegurando a continuidade das atividades econômicas e sociais locais. Candói, Paraná. Candói está localizada na região centro-sul do Paraná e possui uma economia fortemente ligada à agropecuária, à produção florestal e atividades industriais de pequeno porte, o que resulta em uma dinâmica urbana mais lenta em comparação com cidades maiores do estado. O valor médio de terrenos urbanos no município costuma variar entre R$ 25.000 e R$ 70.000, considerando lotes com metragem entre 300 e 500 metros quadrados e com acesso básico à infraestrutura pública, como rede elétrica, abastecimento de água e vias de circulação. Embora esses valores sejam considerados baixos em comparação com centros urbanos regionais, eles ainda representam um custo significativo para famílias com renda limitada, especialmente quando somados aos custos de construção, documentação e regularização imobiliária. Como forma de estimular a ocupação urbana e ampliar o número de moradores permanentes, o município desenvolveu loteamentos públicos com terrenos disponibilizados gratuitamente ou por valores simbólicos, assumindo diretamente os custos relacionados à preparação dessas áreas. O investimento necessário para transformar uma área em lote urbano regularizado pode variar entre R$ 18.000 e R$ 32.000 por unidade, incluindo serviços como terraplanagem, demarcação, abertura de ruas e ligação com redes públicas essenciais. Esses terrenos são transferidos aos beneficiários com exigências específicas, como a obrigação de iniciar a construção dentro de um prazo determinado e utilizar o imóvel exclusivamente como residência própria, impedindo a revenda imediata e garantindo que o objetivo principal da política seja o aumento real da ocupação urbana. Esse tipo de iniciativa permite ao município direcionar o crescimento de forma planejada e evitar a formação de áreas urbanas vazias que não contribuem para a economia local. A construção de novas residências gera atividade econômica direta, aumenta a demanda por serviços e fortalece a arrecadação municipal ao longo do tempo, criando um retorno indireto sobre o investimento inicial feito na preparação dos terrenos. Ao facilitar o acesso à terra, o município também reduz a migração de moradores para outras regiões e cria condições para que novas famílias se estabeleçam de forma permanente, contribuindo para a estabilidade econômica e social da cidade. Goioxim, Paraná. Goioxim é um município com características predominantemente rurais, localizado em uma região onde a disponibilidade de terras é ampla, mas a demanda imobiliária urbana permanece limitada devido à baixa densidade populacional e à migração gradual de moradores para centros maiores. O valor médio de terrenos urbanos na cidade costuma variar entre R$ 15.000 e R$ 50.000, dependendo da localização e do nível de infraestrutura disponível, valores que refletem diretamente o nível de procura e o ritmo de crescimento urbano local.
Mesmo com preços relativamente acessíveis, a aquisição de terrenos ainda representa um compromisso financeiro relevante para famílias com renda reduzida, o que levou o município a adotar políticas voltadas à facilitação do acesso à terra. Para estimular o crescimento urbano e garantir a ocupação de áreas planejadas, o município passou a disponibilizar terrenos por meio de programas públicos que eliminam o custo direto de aquisição, transferindo ao beneficiário apenas as responsabilidades relacionadas à construção e regularização da moradia. O custo médio de preparação de um lote urbano pode variar entre R$ 12.000 e R$ 25.000, incluindo serviços técnicos essenciais que tornam o terreno adequado para a construção residencial, investimento que é assumido pela administração pública como parte de uma estratégia de desenvolvimento urbano e manutenção da população local. Os participantes desses programas normalmente precisam cumprir exigências formais, como iniciar a construção dentro de um prazo específico e utilizar o imóvel como residência permanente. Ao facilitar o acesso à terra, o município cria condições para aumentar a ocupação urbana e estimular atividades econômicas associadas à construção civil e aos serviços locais. Esse processo contribui para a manutenção da estrutura urbana existente e evita o declínio econômico associado à redução populacional progressiva. A construção de novas residências também amplia gradualmente a arrecadação municipal e fortalece a economia local, criando um ciclo de desenvolvimento sustentável baseado no aumento da presença permanente de moradores e na utilização eficiente da infraestrutura urbana já existente. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Alcinópolis está localizada no estado de Mato Grosso do Sul, em uma região com grande disponibilidade territorial e baixa pressão imobiliária, o que cria um cenário onde a oferta de terrenos urbanos é significativamente maior do que a demanda imediata do mercado. O valor médio de um lote urbano no município varia entre R$ 10.000 e R$ 40.000, dependendo da localização e das condições de acesso, valores que refletem diretamente o nível de urbanização e a dinâmica econômica local. Apesar dos preços relativamente baixos, o município optou por implementar programas que permitem a transferência de terrenos gratuitamente como forma de incentivar o crescimento urbano e atrair novos moradores. A preparação desses terrenos envolve investimentos públicos que podem variar entre R$ 10.000 e R$ 22.000 por lote, incluindo serviços como demarcação, abertura de ruas, conexão com rede elétrica e acesso básico à infraestrutura urbana. Esses custos são absorvidos pelo município como parte de uma política voltada ao fortalecimento da cidade e à ampliação de sua base populacional. Os beneficiários desses programas normalmente assumem compromissos formais relacionados à construção da residência dentro de um prazo determinado e à utilização do imóvel como moradia permanente, garantindo que o terreno seja efetivamente utilizado e não permaneça vazio. Essa estratégia permite ao município influenciar diretamente seu próprio crescimento urbano, criando condições para aumentar a ocupação residencial e estimular a economia local. A presença de novos moradores gera demanda por serviços, fortalece o comércio e amplia gradualmente a arrecadação municipal, criando um retorno indireto sobre o investimento público inicial. Ao disponibilizar terrenos gratuitamente, o município reduz uma das principais barreiras para o estabelecimento de novas famílias e contribui para a continuidade de sua estrutura econômica e social ao longo do tempo. Esses municípios mostram como o acesso à terra pode ser influenciado diretamente pelas necessidades econômicas e demográficas de cada região. Ao oferecer terrenos gratuitamente, essas cidades buscam atrair novos moradores, estimular a construção e manter sua estrutura urbana ativa. Se você quer conhecer outras oportunidades e entender como essas mudanças estão acontecendo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos.